Fala galera, chegando com uma informação importante, ainda estamos voltando aí de Chapecó, né, depois do empate do Cruzeiro, mas está lá no nosso centraldatoca.com.br com todos os detalhes, informação que foi antecipada, inclusive pela ESPN, a gente confirmou que é sobre o atacante Brian Rodrigues, uruguaio, jogou a Copa do Mundo, pertence ao América do México. Essa história ela já vem de alguns dias e quando a gente tinha comentado sobre o Cruzeiro estar disposto a fazer alguma compra, né, alguma aquisição ao Pedro Lourenço colocar grana, era essa a informação e agora que está aí por todos os lados, né? A gente está muito tranquilo aqui para falar sobre. O interesse é real e, inclusive, o Cruzeiro fez uma primeira proposta. O América do México, ele não pensa em vender o jogador, mas a primeira proposta era de 8 milhões de dólares e o Cruzeiro subiu para 10 milhões de dólares. Ainda não tem uma resposta. É uma negociação bem difícil, bem complicada. O jogador até voltou, estava com um problema no joelho, voltou a jogar neste final de semana, marcou um golaço, inclusive. Então, o Vasco também parece que está de olho, mas é uma negociação bem complicada. O fato é que o Cruzeiro tenta, sim, a contratação do jogador, tanto que aumentou essa proposta para 10 milhões de dólares. Tem todos os detalhes lá no nosso centraldatoca.com.br para quem quiser acompanhar e vamos seguir aí os passos desta história e se realmente vai ser efetivada a negociação, né? Se o América do México mudar de ideia, o Cruzeiro está aí com essa proposta na mesa de 10 milhões de dólares. O Brian Rodrigues, como eu disse, que jogou a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai e tem até uma situação importante que a gente destacou lá no Central da Toca, é que em 2024, em maio de 2024, ele passou a ser investigado por uma suspeita de estupro. E na denúncia o jogador foi acusado de encontrar uma mulher e depois permitir a entrada de 2 amigos no quarto e isso contra a vontade dela, né? Esse processo ele começou a rodar na Procuradoria Mexicana, ainda não houve nenhum andamento e, portanto, o Brian Rodrigues, até o momento, ele não foi acusado judicialmente de forma oficial. O staff do jogador até estava acompanhando algumas notícias na época que o Vasco tinha tentado, o Vasco tentou em outra janela e o staff garante que o Brian Rodrigues é inocente, enfim, apenas para a gente trazer todo o contexto dessa história e aguardar os próximos capítulos desta negociação. Tá falado, pessoal? Mas, por enquanto, a Thay já vai fazendo aquele resumo da notícia, que é o Cruzeiro tentando a contratação de Brian Rodrigues. Muito boa tarde, Thay. É com você agora. Boa tarde, Mike. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo que está aí acompanhando a gente. A gente já chega com notícia quentinha, porque quem acompanha o Central da Toca já está sabendo. Saiu agorinha mesmo a notícia que a gente trouxe, que o Cruzeiro está de olho no mercado. Não parou em Wesley e Lúcio, que ainda não foram oficializados, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E agora está querendo o Brian Rodrigues, que está no América do México. A informação que a gente teve é que o Cruzeiro já chegou a fazer uma proposta de 8 milhões de dólares há alguns dias, que foi recusada, e agora o Cruzeiro aumentou para 10 milhões de dólares, o que dá mais ou menos... E aí você vai ser redirecionado... A gente já chega com notícia 51 milhões de reais. A gente vai falar sobre isso. E agora está querendo o Brian Rodrigues, que está no América do México. Mas o Cruzeiro segue tentando informação que a gente teve... Você a agora. Informação foi primeiramente divulgada pela ESPN. Boa tarde, Mike. Boa tarde. A gente aqui do Central da Toca Samuca TV avançou na apuração. O que vocês acham do Brian? Vamos lá, assim, o Brian Rodrigues é um cara que há algum tempo desperta a atenção do futebol brasileiro, né? Ele surgiu no futebol do Uruguai, né? Cria da base do Peñarol, talvez a principal categoria de base do futebol uruguaio, e aí, assim, rodou em alguns contextos, mas desde que chegou ao América do México, né? É um jogador de muito destaque por lá, inclusive nas últimas 3 temporadas, se eu não me engano, ele vem de mais de 10 participações em gol. É um ponta, né, mas um ponta mais construtor, né, quase que um meia, digamos assim, tem passagens pela seleção do Uruguai. É um jogador que tem características interessantes. Até já falei algumas vezes na Samuca TV, do pouco que eu, assim, ou das vezes, né, que eu acompanhei no América do México, só me incomodou, e aí não sei se foi um azar também dos jogos que eu assisti,
que ele era um cara que acabava dentro da própria partida passando por períodos de oscilação. Às vezes estava muito bem, de repente ficava ali apagado, sabe? Meio fora do jogo. Aí às vezes tinha um lapso ali de qualidade, mas tecnicamente é um jogador que tem seu valor. Inclusive voltou, acho que a figurar no hype assim, dos fãs brasileiros depois da Copa do Mundo, né? A atual Copa do Mundo, né? Atual, sim, a Copa que passou agora em 2026, entrou em alguns jogos pela seleção do Uruguai e entrou bem. Chama atenção, a gente discutia até hoje pela manhã, né, Mike, sobre será que o Cruzeiro vai parar no Lúcio e o Wesley, porque eu acho que o Arthur meio que deu uma escorregada na coletiva, né, quando ele fala 2 a 3 chegadas, o que não é normal para o Arthur Jorge, mas ele acabou ali dando esse mole. Então, pode ser que esse terceiro jogador aí seja o Bryan Rodrigues, o Cruzeiro tentando aí avançar com o América do México. É fato que ele é muito bem prestigiado por lá, assim, é um dos principais nomes do clube, e o América, que é um dos principais clubes do futebol mexicano. Futebol mexicano esse que tem muito dinheiro, então o América, sendo um dos principais, também é um clube que tem muito dinheiro. Fica essa expectativa, digamos assim, para ver se o Cruzeiro vai avançar, e se o Cruzeiro não conseguir o Bryan Rodrigues, será que o Cruzeiro tem outro nome já, meio que a famosa bala na agulha, né, para se não der certo com um, seja parte para outro jogador, Mike? E, ô Pedro, a gente já conversava mais cedo na live de hoje, quem acompanhou, né, na Samuca TV conseguiu ver, em relação a essas contratações do Cruzeiro. A gente vai falar ainda nesse programa sobre... Já dando um spoiler aqui para vocês, tá? Vamos falar sobre o Wesley Lúcio, e aí a gente exaltava o modelo de negociação que o Cruzeiro conseguiu. Ele traz jogadores por empréstimo, com opção de compra, e com os clubes da Arábia pagando parte dos salários deles. Isso aí abre espaço para o Cruzeiro fazer um investimento maior, que no caso seriam esses 10 milhões de dólares no Rodrigues. Inclusive o Cruzeiro tá ficando cheio de Rodrigues se ele vier mesmo, hein? Bruno Rodrigues, Lúcio Rodrigues, agora a possibilidade do Bryan, mas esse tipo de negociação abre espaço para o Cruzeiro fazer uma compra, né, já que não vai precisar de comprar nem o Wesley nem o Lúcio. E aí o Pedro até falava dos números de gols dele, eu estou com as estatísticas abertas aqui. Em 2023-24, lá a temporada é assim, ele fez 7 gols e deu 4 assistências em 42 jogos, ou seja, 11 participações em gol. Depois, na temporada seguinte, 24-25, em 40 jogos foram 13 gols e 10 assistências, ou seja, mais de 20 participações em gol, 23, e no ano passado manteve essa média com 44 jogos, 14 gols e 10 assistências, ou seja, 24 participações em gol, e nesse ano jogou apenas um jogo, a temporada lá começou agora, ontem inclusive, e fez um gol. Então tem um gol em uma partida, a gente vê números interessantes, porque participa muito de gols, e o Cruzeiro precisa muito disso, né? A gente tem visto aí o Cruzeiro tendo dificuldade para fazer gols, até cria em alguns jogos, outros, como no último, não criou tanto assim, mas tem dificuldades em fazer gol, então eu acho que seria um nome interessante de fato, e aí a gente pode até também perceber o movimento de talvez o Cruzeiro tá um pouquinho desiludido assim em relação ao Sinisterra também, né? Porque você traz um outro jogador que pode jogar por ali. Eu sei que o Sinisterra só volta no ano que vem, claro, mas já é um investimento alto e aí fica com alguns jogadores para aquela posição. Mas de todo modo, é uma contratação que tecnicamente é boa. Vamos ver se sai do papel, já que o América do México inicialmente não tem o interesse em vender ele, tá? E ele é um jogador com uma rodagem interessante, né? O próprio Pedro falou agora no México, que é uma liga interessante, num clube grande. Ele também já rodou nos Estados Unidos, foi revelado pelo Peñarol e também teve uma passagem curta na Almeria. E sobre a seleção, além de ele ter disputado a Copa do Mundo, eu vi aqui que ele também disputou a Copa América de 2024, a Copa América de 2021 e também o Mundial Sub-20 de 2019. Então é um jogador assim que a gente pode ver que ele sempre esteve no hype, né? E do futebol brasileiro principalmente, porque vira e mexe toda janela tem um clube do futebol brasileiro interessado, ou em outras janelas já foi um nome ventilado no Cruzeiro, mas tem uma questão que a gente não pode deixar de falar, que em 2024 ele passou a ser investigado por uma suspeita de estupro. E isso, querendo ou não, acaba que influenciou também lá atrás os clubes brasileiros que se interessaram por ele, até porque era recente, na época, 2024, 2025. A gente até se aprofundou mais no caso para ver se tinha alguma atualização e a gente não achou.
O que a gente tem é que realmente teve uma denúncia, o processo foi recebido pela Procuradoria Mexicana, mas não teve andamento. O Brian, na época, não foi acusado judicialmente de forma oficial e ele também negou, na época, que não fez nada, enfim. Mas a gente não tem, até então, nenhuma atualização do caso desde a época. Mas, assim, entendendo o Cruzeiro como um clube sério, assim, acredito que ele não faria uma contratação levando em consideração se tivesse algum caso assim. O Cruzeiro é sério e acredito que antes de tentar uma contratação desse jeito, deve investigar, enfim. Então, eu acredito que se for mais para frente, o Cruzeiro deve até falar sobre isso, porque as pessoas vão perguntar, obviamente, sobre esse caso. Então, eu até vi que também o Vasco, na época que tentou a contratação, pesquisou sobre isso, contratou uma equipe também para investigar sobre o caso, porque, igual eu falei, tem pouquíssimas informações, até então parece que o caso não foi para frente, enfim. Então, a gente nem pode falar muito, porque ele só foi considerado suspeito. Enfim, mas é um caso também que é sempre levado em consideração quando o nome do Brian Rodrigues entra em pauta de qualquer clube, né, gente? Todas as vezes que o Brian teve o nome dele, nesse recorte recente, né, vinculado ao futebol brasileiro, né, eu ia falar o Corinthians, porque também o Corinthians passou por um processo de tentar contratá-lo, e aí essa situação, ela veio à tona. Assim, a gente ainda não tem todas as informações, como a Tainara disse. Agora, eu sigo numa linha parecida com a da Thay, né, assim, eu acredito que o Cruzeiro, como uma instituição séria, ele vai também não só olhar para o aspecto técnico, tático, físico, psicológico do atleta, mas também para essas situações. Então, ele deve ter ali algum avanço, alguma coisa mapeada no sentido de entender a situação que envolve esse caso, né, Maicon? Claro, isso tem que ser falado sim, pensado. Eu acredito que o Cruzeiro avançando pela negociação vai ter um pronunciamento em relação a isso, talvez na coletiva de apresentação, caso ele seja contratado, mas é importante mesmo porque o Cruzeiro não é só um clube de futebol qualquer, né, uma agremiação qualquer, mas é um clube que representa milhões de pessoas, representa valores, né, é uma instituição gigantesca aí no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, mas também no Brasil como um todo, em Minas Gerais. Então há uma imagem a se zelar, né, a gente já viu casos semelhantes no futebol que mancham muito a imagem dos clubes e também de quem está envolvido nisso aí. Então a gente confia que o Cruzeiro tenha a melhor tomada de decisão nesse sentido e, claro, se for realmente inocentado e não tiver nenhum problema, que venha e que ajude muito e que faça muitos gols por aqui.